E eu quero convidar você rapidamente a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, 2 versos apenas. E a palavra do Senhor aqui projetada para você está na NVI, Nova Versão Internacional, mas eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida, porque ela usa um termo um pouco diferente dessa da NVI, mas acompanhe, com certeza o Senhor vai falar ao seu coração também. O Espírito do Senhor é sobre mim. Veja a diferença. Não está, mas é sobre mim. Pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Note que na NVI não tem os quebrantados de coração, mas na Almeida, Revista e Corrigida, ela diz curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Já oramos bastante, mas oração é de graça e não faz mal a ninguém, não é? Então nós vamos orar mais uma vez. Coloca a mão direita aí no seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, que nessa noite a sua palavra fale conosco, mude algo dentro de nós, transforme a nossa vida, para que nós possamos romper no extraordinário para com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo essa série, é tempo de romper, e aliás, esse é o tema que nós estamos trabalhando esse ano e vamos trabalhar também o ano que vem. Você vai ouvir muito desse tema e também do texto que o Ney, ou o pastor Valdinei, já leu no início aqui para nós, né? O texto de Miqueias 2:13. Acertei? Ok, amém, o texto de Miqueias 2:13, por quê? Porque domingo passado eu errei o endereço, não é verdade? Então, o texto diz, subirá diante deles o que abre o caminho. Quem abre o caminho? O Senhor. Eles romperão, quem romperão? Nós. O povo de Deus vai romper, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei, olha, note rei com letra maiúscula, não é só uma questão de autoridade, não é só uma questão de mostrar a governância de alguém, ou um título governamental, mas principalmente é uma referência ao Altíssimo, ao nosso Deus. Ele irá diante deles. Sim, o Senhor irá à sua frente. Há uma promessa aqui. Por onde nós trilharmos, o Senhor vai à nossa frente. O Senhor irá à nossa frente. Ele abre portas, então o seu povo vai passar. O texto que eu li aqui com você tem algumas questões que me chamam a atenção. Primeiramente, que o Espírito do Senhor é sobre mim. Não é referência a mim, Ednilson, mas a você também. Então, quando você lê, traga para o teu coração, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu. Unção, né? Estava escondido aqui, ó, vidrinho de óleo. Unção tem a ver com essa questão de ungir. Unção tem a ver com a questão de ungir alguém para uma determinada função. Você lembra de Davi? Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, de repente Samuel desce até a casa de Jessé, e ele conversa então com Jessé e diz, olha, eu vim aqui, não fale para ninguém, mas eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel. E aí, passam-se os filhos, e aí o coração de Samuel não é ligado,
Deus fala, ó Samuel, não é esse grandão, não é esse, mas você vai ungir quem? Aquele pequenininho, que vai chegar aí, o ruivinho, né? Aquele que todo mundo está menosprezando. Então Samuel pega o óleo e unge Davi para reinar sobre Israel. Unção tem a ver com a autoridade liberada do alto sobre a nossa vida. Unção tem a ver com a autoridade de Deus liberada sobre a nossa vida. E é interessante que o texto aqui, ele dá já algumas coisas que vêm com essa unção. Ele já dá alguns apontamentos daquela pessoa que é ungida por Deus, ele vai trabalhar nesse propósito. Você está me entendendo? Diz amém? Então, qual o propósito? Primeiro, evangelizar, pregar a palavra, ministrar a palavra. Segundo, para curar os quebrantados de coração. Essa palavra quebrantados aqui de coração, não é aqueles quebrantados como o salmista diz, dizendo, olha, o Senhor ama aquele quebrantado de coração. Não é essa palavra usada aqui, não é aquele quebrantamento de se render na presença do Senhor, mas é o quebrantamento de estar sentido por alguma coisa. É o quebrantamento, por exemplo, de uma tristeza profunda, de algo que abalou o seu coração. Então esse quebrantado tem mais a ver com um coração oprimido, um coração carregado, um coração pesado. E ele vai além, pregar liberdade aos cativos. E que tipo de prisão? Ele vai apontando então aqui o trabalho que vai ser executado por aquele que foi ungido pelo Espírito do Senhor, para trazer restauração e vista aos cegos. A gente muitas vezes lê esse texto e a gente interpreta ele sem olhar muito profundamente no original. O cego aqui não é o de problema de visão, é o cego de mente. É aquela pessoa que está com a mente totalmente deturpada, travada. Não é restauração de vista aos cegos do físico. É claro que nós cremos que Deus pode curar a pessoa na questão física, mas o texto está fazendo referência a uma cegueira da mentalidade. E por liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas, olha, já dei aqui uma boa explicação para você do texto, mas eu quero rememorar com você. No capítulo 3 de Lucas, Jesus é batizado. Acontece a manifestação tríplice do Espírito, a manifestação tríplice, né? Ou a trindade se manifesta ali após o batismo de Jesus. O que acontece? Uma voz brada do céu de forma audível, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Leitores da Bíblia, é isso mesmo? De repente do céu vem uma pomba e aquela pomba simboliza o Espírito Santo de Deus. Amém? É isso mesmo? Estou certo na minha maneira de pensar? E ela vem sobre Jesus. E Jesus, então, naquele momento, recebe o Espírito Santo de Deus. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu não vou saber te falar. Ah, mas Jesus foi batizado pelo Espírito Santo de Deus? Pelo texto de Lucas, sim. Pelo texto de Mateus, sim, é claro. Então ele é conduzido, o início do capítulo 4, ele é conduzido ao deserto para ser tentado, e naquele período, você sabe, Jesus passou 40 dias e 40 noites, né, em jejum, e quando ele volta para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, e ele então começa a pregar, e o primeiro lugar que Jesus vai pregar é na sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus.
No tempo da escravidão ou no tempo do exílio babilônico, os judeus criaram as sinagogas, pequenos núcleos, pequenas igrejas, né, pequenos ajuntamentos, onde eles estudavam a Torá, eles estudavam os profetas, eles estudavam o livro de Salmos. Então Jesus vem para a Galileia, ele vem para a Galileia e ele entra então numa sinagoga, onde as pessoas estavam estudando e provavelmente aquele era o dia da leitura de Isaías. Então ele abre no texto de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, lembrando que naquele tempo não havia marcação de versículos, então ele começa a ler Isaías de forma corrida. E se você ler Isaías, está escrito exatamente o que nós acabamos de ler, porque o Espírito do Senhor nos ungiu, ou me ungiu. E ele estava então, quando Jesus termina a leitura, ele diz, olha, essa palavra profetizada por Isaías, lá atrás, se concretiza hoje em mim. Mas nós temos que entender uma questão da profecia que é muito interessante. A profecia, ela vai se cumprindo gradativamente. Ela é liberada por Isaías, ela chega em Jesus e ela transpassa Jesus e chega em nós. E aí nós então podemos pensar no livro de Atos, capítulo 2, quando há o grande derramar do Espírito Santo, onde há a manifestação do Espírito Santo, um liberar de unção, e a partir daquele momento, todo cristão, todo crente, selado, batizado pelo Espírito Santo, recebe uma autoridade sobrenatural, não só para viver o Evangelho, mas para praticar o Evangelho, e onde aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer que sinais e maravilhas vão segui-lo. Primeira coisa que eu quero dizer a você, você não é qualquer pessoa. Não se menospreze, não se desvalorize diante das situações que você vive ou está vivendo, ou diante desse mundo. Você é alguém que Deus olhou, através de Jesus ele salvou, e através do Espírito Santo liberou uma unção para viver algo extraordinário. Quando nós entendemos isso, quando nós recebemos isso no nosso coração, quando nós entendemos que há um poder de Deus habitando em nós, nós não podemos viver de qualquer maneira, diga amém. Diga para o irmão do seu lado, você não pode viver de qualquer maneira. Há algo poderoso dentro de você. Mas fala com fé, com convicção, para estremecer o inferno e para o céu celebrar. Você me entendeu? Vocês estavam tudo cochichando. Não é? Você tem que falar com convicção e com fé para estremecer o inferno, mandar medo lá, né, no inferno, e para que o céu celebre, porque não adianta estremecer o inferno se não há alegria no céu. Amém? Há um poder sobrenatural dentro de você. Agora, caminhando um pouco mais, nessa noite, eu quero extrair aqui com você algumas verdades que nós precisamos abraçar para romper na obra de Deus e para realizar aquilo que Deus já planejou para nós. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero perguntar a você. É claro que talvez você vá dizer que sim. A primeira pergunta é: milagres são possíveis hoje? Milagres são possíveis hoje? Você já presenciou ou tem presenciado algum milagre? Você já foi usado por Deus para realizar algum milagre? Agora bateu a dúvida.
agora bateu a dúvida. Primeiro, crer em milagre, a gente crê, porque Jesus coloca essa fé dentro do nosso coração, o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. A gente já presenciou milagres, nós presenciamos milagres sempre, todos os dias. Às vezes nós não notamos, mas quando vem a terceira pergunta, você já foi usado por Deus para realizar algum milagre, aí nós travamos. Sabe por que nós travamos? Porque nós entendemos que realizar milagres é para alguém que está intimamente ligado com Deus, para alguém que está vivendo uma vida extraordinária com Deus, é para alguém que vive o sobrenatural com Deus, é para alguém que está num outro patamar, não nesse patamar que eu estou. Pesquisa Datafolha e Ibope. Levanta a sua mão aí, rapidinho, assim, ó. Faz assim, ó. Se você acredita nisso que eu acabei de falar. Faz assim. Assim, ó, rapidinho, rapidinho. Só quero fazer uma contagem geral. A maioria das pessoas acredita que o poder e o milagre para se realizar, né, maravilhas, sinais, milagres, para que a pessoa possa realizar algum milagre no nome de Jesus, tem que ser alguém extraordinário, tem que ser alguém que esteja vivendo uma vida extraordinária, não é para um mortal como eu. Olha, querido, se você pensa assim, se você está vivendo nesse pensamento, você ainda não aprendeu sobre o dínamos de Deus, sobre a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, porque nós fomos capacitados para fazer coisas extraordinárias por Deus. Coloca o texto do Evangelho de João para mim, por favor. João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Primeiro ponto. Aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço. Quem está falando? Jesus. Não é Jesus. Quem falou Jesus acertou, não é João. João escreveu aquilo que Jesus falou. Amém? Desculpa aí. João escreveu aquilo que Jesus falou, e Jesus falou, na verdade vos digo, quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Primeiro ponto, você tem poder para equilibrar, para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Uau! É sério isso, pastor? É sério. Você tem poder para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Eu pensei que vocês iam estar em pé, jubilosos, dizendo, aleluia, glória a Deus, eu posso me equivaler à obra que Jesus realizou, mas eu estou vendo aqui que, ou vocês não estão me entendendo, né? Ou vocês não querem essa semelhança com Jesus. Mas tem algo extraordinário ainda. Olha o que Jesus diz nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo. Fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Por que que nós não rompemos no extraordinário? Por que que nós não estamos rompendo no extraordinário? Por que que nós não rompemos e por que nós não avançamos no império das trevas, destruindo as armadilhas, destruindo as amarras, destruindo os cativeiros, destruindo todas as coisas que estão aí à nossa volta? Porque por vezes a nossa fé, ela é uma fé baseada no racional. Ela está no racional. Olha, Jesus tem realmente poder para fazer isso, mas foi lá atrás, foi lá. Hoje não.
O evangelista sul-africano Robert Thom declara em seu livro O Vinho Novo é Melhor, que a maioria dos cristãos e a maioria no mundo nunca verão um milagre de verdade. Isso porque a maioria das pessoas não se dispõe a viver plenamente na dependência de Deus e no poder do Espírito Santo. Olha que coisa perigosa. Olha que coisa perigosa esse autor escreve no livro Vinho Novo. É perigoso demais para nós passarmos uma vida inteira dentro da igreja, passarmos uma vida inteira na caminhada cristã e não presenciarmos o extraordinário de Deus. Agora, a culpa é de Deus? Não. E também a gente nem vai culpar Deus, né? Ele é inculpável em todas as suas ações, mas o grande problema não está lá. O grande problema está aqui, dentro do meu e do seu coração. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer que nós não queremos isso para nós. Nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós queremos viver a busca pela presença do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que arde pelo mover do Espírito Santo, nós somos uma igreja que oramos, nós somos uma igreja que pratica o jejum, nós somos uma igreja que busca o extraordinário de Deus. Por isso nós cremos, podemos romper em obras maiores. Podemos romper em obras maiores. O texto de Lucas declara que o Espírito Santo de Deus ungiu Jesus para realizar coisas extraordinárias. E Jesus declara no Evangelho de João que nós faríamos ou faremos obras maiores do que a que ele fez. Agora então eu quero voltar lá no texto de Lucas capítulo 4 e pensar com você um pouco nessas coisas extraordinárias ou nesses pontos que o Espírito Santo já ungiu você. Não é que ele vai ungir, não é que um dia você será ungido, você já foi. Você já foi ungido para obras maiores. Você já foi ungido para realizar obras maiores. Então, a primeira verdade que nós precisamos abraçar para romper é deixar cair no nosso coração que nós fomos ungidos para anunciar um evangelho com poder. Esse Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja do Senhor e de forma individual na vida de cada cristão, capacita para pregar o evangelho com extraordinário poder. Com poder transformador. Com poder extraordinário. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Há uma realidade espiritual que eu e você precisamos acessar. E essa realidade espiritual é que nós fomos ungidos com o poder de Deus para pregar a palavra. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo para pregar a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu conheço a história de um homem, de um agricultor. E ele entrou certa vez no escritório de um grande advogado. E aquele homem era um agricultor, ele não tinha estudo, ele não tinha passado os estudos formais, ele mal sabia escrever o nome. E quando ele chega
diante daquele advogado, ele assenta ali na mesa, ele olha atrás do advogado, né? Eu estou até imaginando o Rodrigo assim, né? E aquele advogado ateu, eu estou imaginando, Rodrigo, parece a história, né? Aquele advogado com um monte de livros sobre todos os temas do direito, e aquele homem, olha, ele se sente até intimidado para ministrar a palavra àquele advogado, mas de repente, o texto de Lucas cai na sua mente, e ele pensa consigo mesmo, dizendo, olha, há uma palavra de Jesus na Bíblia que diz que eu fui ungido para pregar a palavra. E não importa quem, não importa onde, não importa o lugar, se é na célula, se é no ponto de ônibus, se é na fila de um supermercado, se é na minha escola, na faculdade, dentro do meu Uber, não importa. Eu fui ungido para pregar a palavra, e essa palavra vem do alto, essa palavra não é humana, essa palavra vem de Deus, essa palavra, ela não é persuasiva pelos meus próprios argumentos. Então aquele homem leigo, sem muito estudo, ele olha para o advogado e com uma simples pergunta, ele ministra o evangelho, e aquele advogado, por mais que tivesse todos os estudos, todos os diplomas que a vida lhe proporcionara, ele se rende diante daquele homem e diante do Deus da palavra, porque aquele homem, ele acreditava, ele creu na palavra, que ele foi ungido, que o Espírito estava sobre ele. É isso que eu e você precisamos entender, e nós precisamos virar a chave. Não é a argumentação humana que transforma a vida das pessoas, é a palavra de Deus. O grande problema para nós, me permita falar sobre o problema, o grande problema para nós é que muitas vezes nós queremos argumentar com as pessoas. Nós queremos argumentos. Argumentos, nós vamos para discussões, e discussões, meus irmãos, os filósofos ganham da gente. Os estudados ganham de nós. Mas quando nós vamos com a palavra do Senhor, e crendo que ela é poder de Deus para transformar tanto o judeu, como o grego, como o gentio, que a palavra de Deus, ela transforma, que a palavra de Deus muda coração, que a palavra de Deus, ela é transformadora, restauradora, ela cura. Não há argumento nessa terra que possa derrubar a palavra de Deus. E você foi ungido para isso. Você foi ungido para isso. Então, se eu posso dar um conselho a você, meu irmão, minha irmã, chega de você ministrar sobre a vida dos outros argumentos. Argumentos não convencem, argumentos não transformam. A palavra de Deus gerada em nós pelo Espírito Santo, a palavra de Deus assimilada por nós, é que traz transformação. Então perceba, eu posso tentar por mim mesmo, com as minhas próprias forças, não passará de convicção humana. Nós temos que ter bem claro em nosso coração, que o reino de Deus não consiste e não é sustentado por discursos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Há um poder que segue quando você está ministrando. Há uma unção que vai além. E é o poder do Espírito Santo.
Há um poder real no Evangelho, há um poder real que habita em você, há uma força extraordinária que flui em você. Essa força não vem de outro lugar, senão da unção que você recebeu do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Paulo declara ainda em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras. Nós usamos a palavra, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. A nossa pregação, ela carregada de unção, ela é transformadora, ela transforma vidas. O poder do Espírito Santo está sobre você, para quando você ministrar a palavra, as coisas possam acontecer. Creia nisso, meu irmão. É preciso romper, é preciso romper, é preciso ver vidas transformadas, é preciso ver vidas impactadas pela palavra de Deus, é preciso buscar relacionamento intensivo e significativo com Deus. É verdade, nós precisamos, porque quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais autoridade nós vamos ter para ministrar essa palavra. O Cleverson estava dizendo aqui, durante as ministrações, é nas suas madrugadas, é na busca diária, é no seu passo em direção ao Senhor, é no seu passo em direção ao Senhor que você recebe poder, que você recebe autoridade. Queridos, nós precisamos desejar isso, nós precisamos correr para a presença, nós precisamos crer que nós fomos ungidos para ministrar a palavra com autoridade. Sabe, queridos, quando nós tomarmos posse dessa palavra, quando nós entendermos que há uma unção sobre nós, sabe aquela pessoa lá na sua célula que não se converte? Você já fez campanha, já jejuou, já fez todo tipo de oração, de salmo por ela, mas ela não tomou uma posição ainda, ela vai se quebrantar. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nos nossos aconselhamentos, nós não vamos liberar palavras que nós achamos que você deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. Nós vamos liberar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é que transforma. A segunda verdade que nós precisamos abraçar para romper e realizar aquilo que Deus quer realizar através de nós, é que há uma unção também para curar os abatidos de coração. Você é curado para curar. Você é cura e consolo de Deus para muitos corações. Lembra que eu falei no início que você não é pouca coisa? Você é ungido para curar e consolar corações. E nós vivemos em um tempo de muitos corações abatidos. Nós vivemos em um tempo de muitos corações decepcionados. Nós vivemos com corações decepcionados com a política, nós vivemos com pessoas com corações decepcionadas com o seu relacionamento com Deus, nós vivemos em um tempo de pessoas decepcionadas no seu próprio relacionamento familiar, nós vivemos em um tempo em que os corações estão quebrados. Há pais que não falam com seus filhos, há filhos que não falam com seus pais, há irmãos dentro da igreja que não falam um com o outro. Nós vivemos em um tempo de corações despedaçados, destruídos. Deus ungiu você para consolar. Deus ungiu você para restaurar. E a Bíblia dá uma ordem muito clara para nós em Isaías 40, verso 1. Olha que coisa linda. Consolai,
consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai. O Espírito do Senhor ungiu você para consolar corações. Paulo declara, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com o consolo com que nós mesmos somos consolados. Dá para entender um pouquinho isso aqui? Deixa esse texto aí. Olha lá que coisa maravilhosa. Eu não sei porque não tem ali o... é porque é a versão, né? A versão tirou o pequeno... É Ele, né? É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Deus consola você na sua tribulação, para que você possa consolar um outro que esteja vivendo em tribulação. A Bíblia não está isentando a gente de nenhuma tribulação. A Bíblia não está isentando a gente de nenhuma luta. Ela está dizendo, olha, Ele consola você na sua tribulação, para que você console o outro coração. Há um problema muito sério, eu vou dizer que é aqui na igreja, nas outras igrejas eu não sei, mas na nossa igreja a gente tem aí, nas mentes e nos corações, que a gente precisa estar bem preparado, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar no alto, a gente precisa estar vivendo o máximo, o máximo de coisas boas na nossa vida, para a gente ter autoridade para consolar o outro. Não é isso que o texto está falando para nós. Você está passando por tribulação, creia que Deus está te consolando. Mas tem alguém em tribulação do seu lado? Vá lá e console. A sua dor, Mané, a sua dor, Zé, não é maior que a dor do outro. Seu sofrimento não é maior que o sofrimento do outro. É sofrimento. Para nós que costumamos medir, parece ser, mas não é. É sofrimento. Eu estou sofrendo, você está sofrendo, então eu te consolo, você me consola. Consolai-vos uns aos outros, diz a palavra. Se eu consolo, se nós consolamos uns aos outros, significa que eu estou passando por um sofrimento, você está passando por um sofrimento, mas eu consolo você e você me consola, e a gente avança. E talvez a luta continue. Ou a luta continue, né? Para ser um português mais correto. Talvez a luta continue. E a gente continue lutando. Mas um consolando o coração do outro. Você foi ungido para consolar. Então, quando chegar alguém atribulado perto de você, ou alguém passando por tribulação, não é atribulado de... Né? Eu já vi tudo, já estão rindo, né? Não é atribulado de coisa ruim, não. É, passando por uma tribulação, não vai dizer assim, pois é, mas eu estou pior. Cara, você não viu? Tem alguém aí com cartão de crédito no vermelho? Não, erga a mão assim, só fazer o datafolha, ibope assim, rapidinho, né? Mas, gente, eu estou pior do que você. Você passa aí você diz assim, não, mas você não sabe a minha dor. Você não sabe como eu estou sofrendo. Eu vou usar um outro exemplo para clarear a sua mente. Você já viu aquela pessoa que vai visitar o outro no hospital, vai visitar o enfermo, e aí ele chega lá e vai visitar o enfermo, e aí o cara está lá, né? Todo destruído pela enfermidade, e aí o cara, em vez de consolar, diz assim, mas na minha família foi pior esse negócio aí. Você não sabe, a minha mãe morreu com esse trem. Você não sabe, olha, isso é difícil de curar. Você sabe que, a minha vizinha pegou esse negócio aí, até hoje ela não foi curada. Você já viu gente assim? O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos consolar uns aos outros. Ou seja, usando o texto aqui, sem fugir do texto, eu estou com uma dor no meu coração.
Mas isso não me impede de consolar aquele que está vivendo uma dor também. Eu fui ungido para isso, você foi ungido para isso. Agora, presta atenção aqui, eu prometo finalizar com você, nem vou mais à frente, mas me permita só esse adendo aqui. Eu quero trazer aqui para você alguns sinônimos atribuídos a consolar. Sinônimos da palavra consolar. Consolar tem também como sinônimo aliviar. Primeiro sinônimo, aliviar. Quantos corações pesados, carregados com cargas destrutivas, você encontra todos os dias na sua vida? Uma necessidade de ser suavizado de suas dores. Você foi ungido com o poder do alto para trazer alívio. Você não foi ungido do alto para lançar mais peso sobre a vida do outro. Você foi ungido pelo Espírito Santo para trazer mais alívio. Ou para trazer alívio, não mais alívio, mas para trazer alívio. Para ajudar aquela pessoa a se esvaziar das cargas que estão destruindo o seu coração. Segundo sinônimo para a palavra consolar, é animar. Você foi ungido para trazer palavras de ânimos ao coração abatido. Animar diante das situações conflitantes da vida, animar diante dos relacionamentos destruídos, animar diante de uma aflição que a pessoa esteja vivendo ou de uma situação desesperadora. Você foi ungido para animar. O Espírito Santo vai usando cada coisa, né? Eu estou me lembrando da hiena. A hiena do desenho animado. Ao invés de animar, é o hard, né? A hiena não é o hard? Ó céu! Ó vida! Às vezes as pessoas estão passando por uma determinada situação, ao invés de nós chegarmos e animá-las, dizendo, você vai vencer, alguém já venceu, essa batalha para o Senhor não é nada. Sabe o que a gente... Ih, assustei a criança. O pai beliscou. Boa. Então, ao invés de nós animarmos a pessoa, ao invés de nós falarmos, olha, a Bíblia diz que por fé você é mais que vencedor. A Bíblia declara, né, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios afastarão você do amor de Deus. Olha, você vai passar por isso porque eu já vi alguém vencer essa situação. Eu já vi Deus restaurar vidas. Aí a gente, ao invés de fazer isso, a gente joga mais uma pá de terra no túmulo do cara. Você foi ungido para animar as pessoas, animar os corações. Tem algumas coisas que são culturais. Eu morei durante 12 anos em Campo Largo. Todo campolarguense começa uma frase afirmativa com uma palavra negativa. É cultural. Você chega em Campo Largo e fala assim, será que vai chover hoje? Não. Não. Eu acho que vai fazer sol, né? Não foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo. Errei no exemplo. Você faz uma pergunta, mas ele inicia a frase com não. Mesmo que a frase seja afirmativa. Você está feliz?
Não, eu estou feliz. Eu não sei. Mas aqui eu já identifiquei também um problema. A gente parece, com perdão aqui dos meus irmãos, a gente parece pedreiro. Porque a gente sempre começa tudo com é difícil. É difícil. Gente, é verdade. Pode ver, você vai conversar com alguém, a pessoa diz, é difícil, mas vai dar certo. Há uma outra palavra que nós usamos muito, é complicado demais. Então a gente vê uma pessoa, gente, presta atenção, olha que interessante. A gente vai animar uma pessoa e a gente começa com o negativo primeiro. Irmão, você vai vencer. Não, a gente começa, irmão, é complicado, mas você vai vencer. A gente primeiro joga uma pá de terra no túmulo do cara, para daí dizer que ele vai sair do túmulo. É difícil o que você está passando, mas... eu não queria estar no seu lugar. Terceiro sinônimo para a palavra consolar é confortar. Ungido pelo Espírito Santo de Deus, você foi ungido para confortar. Ungido do Senhor tem uma palavra de conforto diante da dor do seu semelhante, diante da dor dos outros, há um conforto. Presta atenção, uma medida que nós podemos fazer é exatamente notar aquilo que tem saído da nossa boca. Principalmente quando nós encontramos corações que precisam de consolo. Dá para fazer um levantamento das palavras que saem da nossa boca quando nós encontramos uma pessoa que precisa de consolo. Quando você estiver diante de alguém precisando de um consolo, não jogue primeiro uma pá de terra em cima da pessoa. Vá direto. O Senhor é contigo. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor. Você é vencedor. Você é vitorioso. Você vai alcançar. A graça já está sobre você. Porque senão a gente primeiro traz tudo que é negativo para depois tentar consolar, animar, aliviar o coração. Queridos, feche os seus olhos. Você foi ungido para as coisas extraordinárias. Você foi ungido para romper nas coisas extraordinárias. E elas são muitas. Você quer ver milagres acontecendo? Você quer ser um agente de milagres? Você quer romper no extraordinário com Deus? Alinhe a sua vida com o Senhor nesse tempo. Alinhe a sua vida com Deus nesse tempo. Querido, o Senhor te ungiu para as coisas mais extraordinárias que o seu coração nem imagina. É no poder do Espírito Santo de Deus que você vai se mover. É no poder do Espírito Santo de Deus que a sua célula vai romper. É no poder e na unção do Espírito Santo de Deus que você vai pregar o Evangelho e a palavra de Deus com autoridade para aquele seu familiar que ainda não recebeu Jesus.
Para aquele que está com o coração endurecido, não é com o seu argumento, mas é com a palavra e com a unção que Deus já liberou sobre você. É na unção e no poder do Espírito Santo de Deus que você vai trazer consolo aos corações. Não é com a sua argumentação, não é com o seu diploma na parede, não é com os seus argumentos ou com a sua retórica, é com o poder extraordinário vindo do alto. Há uma unção sobre você. Há uma unção de Deus liberada sobre você. Há uma unção do Espírito Santo que já foi liberada sobre você. Continue em oração. Continue em oração. A pergunta que eu tenho para você nessa noite que está aqui, talvez você esteja pela primeira vez. Eu não vi quem levantou a mão e quantas pessoas levantaram a mão. Mas talvez nessa noite o Senhor está te chamando para perto. E você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nessa noite, eu gostaria que você fizesse um sinal, para que eu pudesse orar com você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? E declarar: Senhor, Jesus, vem morar no meu coração, vem ser Senhor e Salvador da minha vida? Alguém nessa noite? Alguém que está afastado da casa do Pai, e nessa noite quer retornar para os caminhos do Senhor? Você está vivendo a sua vida conforme você acha que deve viver, mas nessa noite, durante essa ministração, o Espírito Santo trouxe uma lembrança ao seu coração e está te chamando de volta. Alguém nessa noite, aqui, que quer voltar para os braços do Pai? Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Glória a Deus, amém, amém. Há mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, que está afastado de Deus, e nessa noite quer novamente fazer uma aliança com Deus? Eu quero chamar você, a igreja está com os olhos fechados. Eu quero chamar você que levantou a mão nessa noite, que vem aqui para o meu lado, para o meu lado direito. Vem para cá, porque os pastores vão abraçar você agora. Pode vir. Quem mais levantou a mão? Foram 3 pessoas pelo menos que levantaram a mão. Vem para cá. Eu quero pedir aos nossos pastores que venham aqui. A igreja mantenha os seus olhos fechados. Mantenha os seus olhos fechados. Há mais alguém que quer retornar para os braços do Pai nessa noite? Que sente que está afastado do Senhor? Eu quero chamar todos os intercessores aqui à frente, do meu lado esquerdo. Todos os intercessores, o pessoal da recepção, venha cá, para esse meu lado esquerdo aqui. Pode vir, vem rápido, vem ligeiro, vem correndo. Isso, se posicionem aqui mais à frente. Isso aí. Mantenha os olhos fechados, igreja, continue intercedendo, continue em oração, porque eu vou continuar aqui apelando ao seu coração, chamando o seu coração. Você entende nessa noite que o Espírito Santo falou com você, e você entende, agora é para a igreja, e você entende que há alguma trava em você, que não está permitindo com que você
possa romper nessas áreas que nós falamos aqui nessa noite. Você entende que é uma trava sobre você, que a sua pregação é vazia, que você não consegue consolar os corações? Há uma trava sobre você, há um céu de bronze sobre você. Se há, eu quero que você levante aí do seu lugar e venha à frente, porque os ministradores vão orar com você, quebrando essa barreira, e eu creio, você se tornará um ministro poderoso na palavra e no poder do Espírito. Saia do seu lugar agora, saia do seu lugar agora, não se trave, venha à frente, porque os ministros estão aqui, prontos para orar com você. Amém, aleluia. Há um movimento nessa noite, há uma liberação do alto nesse lugar. Pode abraçar alguém, pode abraçar alguém. Há mais alguém? Há mais alguém que entende que precisa de autoridade e poder do alto? Saia do seu lugar, querido, não fique parado. Deus quer usar você de forma poderosa. Deus quer usar a sua vida de forma extraordinária. Deus quer usar você para romper os grilhões do inferno na vida de outras pessoas. Não fique parado, se mova do seu lugar, saia. Os ministros vão orar sobre você e vão orar com você nessa noite. Líder de célula, ministros do Senhor, você sente que o seu ministério está travado porque você, apesar de estudar a palavra de Deus, apesar de conhecer a palavra de Deus, tem entendido ou não tem compreendido dessa unção do Espírito sobre você? Saia do seu lugar agora, saia do seu lugar. O Senhor quer usar a sua vida de forma poderosa. O Senhor quer abalar o inferno usando a sua vida. A igreja é lugar de cura. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer liberar você para viver o extraordinário. Se mova, meu irmão, se mova, dê um passo de fé em direção àquilo que o Senhor tem preparado para você, de forma ousada, de forma ousada. E eu tenho certeza e convicção que você vai viver coisas extraordinárias, coisas extraordinárias de Deus. Deus quer usar a sua vida para muitos milagres ainda nessa terra. Deus quer usar a sua vida com um poder e com uma unção transformadora. Não fique parado, se mova em direção a Ele. Há um despertar de Deus nessa noite. Há bronzes, há tetos, há céu de bronzes sendo quebrado nesse lugar. Há um poder sendo derramado. A palavra do Senhor foi pregada, a palavra do Senhor foi ministrada, e ela não volta vazia. Querido, eu não sei como anda o seu testemunho, eu não sei como anda o seu testemunho diante dessa sociedade, mas se há concertos para fazer, esse é o momento. Você quer testemunhar de forma poderosa do poder de Deus? Você pode sair do seu lugar, alguém vai orar com você. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que nessa noite, com essa ação que aconteceu aqui, e com a palavra ministrada, libere, Senhor, do alto, poder e autoridade sobre a vida da sua igreja, porque nós queremos romper, nós vamos romper. O Senhor está à frente, e nós vamos, Senhor, segui-lo onde quer que o Senhor vá. E nós vamos seguir a sua ordem, nós vamos seguir aquilo que o Senhor está nos mandando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.